Amados, hoje nós vamos falar sobre andar na luz, sobre essa evidência de andar na luz. Vamos meditar um pouco sobre o que João está nos dizendo, o que João está falando para nós aqui. E é muito interessante sobre a luz, andar na luz. E João, quando nós olhamos a primeira carta de João, nós podemos ver que ele tem uma preocupação de trazer para os cristãos, né, nessa carta, uma certeza da salvação. Diferente do Evangelho de João, quando nós olhamos o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, né? E ali, João ele traz uma outra perspectiva sobre Jesus. O Evangelho ele traz um conceito, né? Tanto é que é afirmado no verso 20 e 31, diz: mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham a vida eterna. Então, o Evangelho de João, quando nós olhamos o Evangelho de João, João está trazendo essas informações, escreve um Evangelho para que nós cremos em Jesus Cristo, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, João traz essa perspectiva do Evangelho, tanto é que o Evangelho de João ele é diferente dos outros Evangelhos, ele não é caracterizado como um Evangelho sinótipo, ou seja, parecidos. Mateus, Marcos, Lucas, eles têm uma característica, né? João, ele sai um pouco. Então, João, ele tenta trazer informações para provar quem é Jesus, apresentar quem é Jesus. Tanto é que ele apresenta Jesus como o pão da vida, ele apresenta Jesus como luz do mundo, ele apresenta Jesus como a porta, como o bom pastor, como o caminho, a verdade e a vida. Apresenta Jesus como a ressurreição. Então, o foco de João, quando escreve o Evangelho, é fazer com que nós cremos em Jesus. E depois ele traz 7 milagres, 7 sinais de que realmente Jesus era o Messias, né? Então, ele transformou água em vinho, curou o oficial, o paralítico em Betesda, vários sinais para provar quem é Jesus. Quando ele escreve a carta de 1 João, a primeira carta, que é considerada uma carta geral, não tinha uma igreja específica, mas provavelmente foi ali da região de Éfeso, porque João também esteve na igreja de Éfeso, né, no final da sua vida. E ele escreve essa carta logo após, ele estava em Patmos, já estava no final da sua vida. Ele escreve essa carta mais ou menos em torno do ano 90, né, então quase mais de 50 anos que Jesus já tinha sido ressurreto. Então ele traz essa perspectiva e ele traz alguns conceitos, né, e de quem é Deus e sinais de que aqueles que estão seguindo a Jesus estão no caminho certo. E nós estamos analisando essa carta, procurando evidências, né, que João deixa ali naquela carta para quem anda com Jesus, né? Então seria cada evidência que nós vamos meditar, seria como se fosse um checkpoint. Né? No videogame tem, quem jogava game, tinha um momento da fase que tinha um marco, assim, um checkpoint. Ali significava que você estava no caminho certo e depois se você morre, você voltava dali. Né? Mas é diferente do Evangelho, mas nós olhamos alguns sinais de que estamos no caminho certo como igreja. E no domingo passado nós vimos sobre a comunhão. Comunhão com Deus e com os irmãos, que o pastor Lucas trouxe com muita clareza, né? Os sinais que nós pertencemos a Cristo, que nós temos a vida eterna, é que nós temos comunhão com Deus e com os irmãos. E hoje nós vamos falar sobre um outro sinal, andar na luz. Andar na luz. E João traz na primeira carta alguns sinais de quem é Deus. E ele fala primeiro que Deus é luz. Ele fala Deus é luz, depois ele traz que Deus é amor. Depois Deus é Pai, Deus é Santo. Então ele traz uma perspectiva de quem é Deus para aquele povo, né? Lembrando que ele estava combatendo algumas falsas doutrinas que estavam rodando nas igrejas naquela época. Então nós vamos meditar um pouco sobre Deus
é luz. Quando você vê essa afirmação, o que vem em sua mente? Que Deus é luz. Se nós olharmos para na época que João escreveu, não existia luz elétrica, né? Não tinha energia. Eles não tinham conta de energia para pagar todo mês, né? Então, eles estavam livres da conta da Enel. Mas o conceito de luz que eles tinham naquela época era o conceito da lamparina, né? De acender a luz com azeite e clarear à noite. O modelo de luz que eles tinham era a luz do sol, o dia, a claridade. Também como tocha, né? Às vezes olhamos para a Escritura, a luz é considerada como fogo. Também as estrelas, os astros que iluminam, tudo que trazia luz era esse conceito que eles tinham. E é interessante que hoje nós temos um conceito um pouco mais abrangente sobre a luz. O que é a luz? Né? Não somente para clarear a noite ou o quarto escuro, que também mantemos, mas hoje se nós olharmos sobre o que é a luz e o tanto que a ciência desenvolveu para falar o que é a luz e o que a luz proporciona, para nós temos um conceito um pouco mais profundo. E eu gostaria de lembrar de uma frase de um cientista cristão, né, que faleceu essa semana, Adalto Lourenço. Ele diz o seguinte: toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. E ele foi um grande homem cristão que defendeu a ciência e a palavra. Ele conseguia mesclar as coisas. E ele diz que toda a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em conflito. E que se nós olharmos o conceito de luz, hoje, nós podemos ter um pouco mais de profundidade e também entender um pouco mais de Deus, porque João afirma que Deus é luz. Hoje não, já o ano passado, se eu não me engano, foi lançado um telescópio que chama James Webb. E é um telescópio que está trazendo informações fantásticas para a Terra. E qual que é o conceito desse telescópio? Ele tem algumas câmeras, né, que conseguem fotografar, câmeras potentes, fotografar uma frequência de luz que nós não conseguimos enxergar. O olho humano, ele consegue enxergar do vermelho até o violeta, as faixas de frequências de luz. Do infravermelho, do vermelho para baixo, nós não enxergamos, é oculto, que é a luz do controle remoto. O seu controle remoto emite luz, mas a gente não vê. O ultravioleta também, nossos olhos não conseguem enxergar, mas se tivermos equipamentos de luz, nós conseguimos interpretar. Então hoje nós temos um telescópio que está no universo, analisando, tirando foto de todo o universo, e um dos conceitos que eles trazem é que ele consegue tirar uma foto, talvez, do início da criação do universo, porque a luz está correndo no espaço. Então, ele mirado em alguma posição, ele consegue interpretar a luz. E sabe que até no universo, nós podemos... Os cientistas conseguem decifrar, entender qual que é o conceito de cada planeta através da luz que ele emite. Porque cada elemento químico, cada elemento da Terra, ele emite uma característica de luz. Então, quando eles olham lá um planeta, Saturno, e tem uma coloração, eles interpretam a luz que vem daquele planeta e eles conseguem discernir quais são os elementos que tem naquele planeta. Então, falar, aquele ali é um planeta gasoso. Ele não tem metais. Aquele ali é um planeta que tem metal, porque a luz emitida naquele planeta, eles conseguem interpretar. É fantástico, eu gosto de falar de luz, porque eu trabalhava com luz. E assim, trabalhava com luz não levando energia, mas eu trabalhava com isso daqui, ó. Caiu? Isso aqui é uma fibra ótica, E na época que eu estudava engenharia de telecomunicações,
Isso aqui revolucionou a comunicação da humanidade. Hoje, uma mensagem que você tira, uma foto que você manda lá para os Estados Unidos ou para o Japão, ela vira luz, e por essa luz ela transmite, né, chega numa velocidade muito rápida em qualquer lugar do planeta. E essa fibra aqui, ela tem 125 micrômetros, ou seja, 0,005 polegadas. Um pouquinho mais do que um fio de cabelo. E passa luz dentro desse tubinho. E todas as cidades, a internet estão interligados com isso daqui. Os continentes estão ligados com fibra ótica, né? E as empresas me contratavam para poder lançar fibra ótica de uma cidade para outra, né? Lançar fibra ótica num bairro que não existia internet ainda. Então, nós trabalhava com luz, né? E falei, eu trabalho levando luz para o povo, né? Nas ruas. Se você olha nos postes, às vezes você olha nos postes e fala, nossa, só tem fio aí. Não tem fio. Passa luz por dentro dos postes. Então, quando nós olhamos o conceito de luz hoje em dia, se realmente dá um apagão, a gente está numa enrascada tão grande, porque nós dependemos da luz. Não somente para clarear a nossa noite, mas para vivermos. Hoje tem até cirurgias à distância, né, com uma velocidade imensa, porque as informações transformam em luz e essa luz é aplicada para o bem. Então, com certeza, João não tinha esse conceito de luz na época que ele escreveu essa carta. Provavelmente estava com a lamparina ali clareando, né, os pergaminhos. Mas ele descreve que Deus é luz. Então, quando nós ouvimos essa afirmação, Deus é luz, ele é algo grande. Ele não pode ser limitado somente numa lâmpada ou somente em algo que clareia ali para nós enxergarmos. Mas é muito mais profundo do que nós entendemos. O nosso Deus é luz. E que nós possamos meditar um pouco o que as Escrituras diz sobre o que Deus é luz. Então, nós vemos alguns significados sobre andar na luz. E muitas vezes a gente entende errado, né? Porque a Bíblia traz pelo menos 3 áreas sobre o que é andar na luz. E João, ele fala, vocês devem andar na luz. Vocês devem estar com a luz resplandecendo em vocês. E alguns conceitos que nós podemos ver aqui sobre a luz, sobre o que João estava querendo dizer, trazer para nós como a luz, ou que a Bíblia também traz essas palavras para ilustrar, é que a luz, ela é o conhecimento da verdade e ignorância. Então, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos Jesus, conhecemos os mandamentos, lá em Provérbios 6:23, né, a primeira parte diz, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então aqui traz a luz como um conhecimento da verdade. Quando você se aproxima da verdade, da palavra, quando você estuda a palavra, quando nós temos o conhecimento da verdade, nós temos luz, né? E significa que a luz faz parte do conhecimento. Ao contrário, né, as trevas é a ignorância da verdade. Quando não temos luz, nós não conhecemos a verdade. Estamos ignorantes sobre a verdade. Salmos 82:5 diz, eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Ou seja, aqueles que estão em trevas não têm luz e é considerado sem conhecimento da verdade. Então, esse conceito de luz traz o contraste do conhecimento e da ignorância. Outro conceito que a palavra de Deus nos traz sobre luz, né, sobre estar na luz, sobre andar na luz,
é o contraste entre a prática da justiça e a prática do pecado. Se você está praticando o pecado, vivendo o pecado, ou seja, nas trevas, sem a luz, né, em Efésios 5:11 diz, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Ou seja, aqueles que as obras das trevas ou da escuridão é a prática do pecado, viver uma vida pecaminosa, viver uma vida que desagrada a Deus. O contrário diz em Efésios 5:8 e 9 diz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e em verdade. Então quando nós falamos sobre andar na luz, nós vivemos na prática da justiça, ou uma vida reta diante de Deus. Esse é o segundo conceito que nós olhamos na Bíblia. E depois o terceiro conceito, que é a revelação ou transparência, que é o contraste do ocultamento. Quando traz luz, é uma revelação, você mostra aquilo, você revela o que está acontecendo. E quando esconde ou oculta, é o contrário da luz, as trevas. Em João, o Evangelho de João 3:21 diz, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, aquele que pratica a verdade é aquele que está sobre a luz. Quando a luz chega, a verdade aparece. Você pode estar num quarto todo bagunçado, todo sujo. Se está com a luz apagada, você não está vendo sujeira. Você não está vendo que está errado. Mas quando acende a luz, opa, espera aí. Tem um papel de bala aqui em casa, é assim, sempre tem um papel de bala, alguma coisa que tem que pegar, organizar. Porque tem luz, você está vendo. É a mesma coisa quando nós encontramos o Evangelho, encontramos a palavra. Tinha coisas que a gente não sabia que era pecado. Mas quando nós vemos a verdade e traz luz àquilo, falou, opa, peraí, tem sujeira em mim. Eu estou sujo, eu sou pecador. Eu estou errado, eu estou vivendo de um jeito que não é legal. Então a luz, ela traz essa revelação. Ela traz a verdade. Diferente das trevas, que esconde, que ocultamos aquilo. Em João também 3:20 diz, pois aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Ou seja, aquele que quer esconder, esconde debaixo do tapete, esconde num quarto escuro, esconde num cantinho, onde não tem luz. Então, João traz esse conceito, traz essas verdades sobre o que é andar na luz. E essa é uma característica que nós devemos ter como cristãos. Andar na luz. Ser iluminado. Jesus também fala, vocês são luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo para o quê? Trazer a verdade. Mostrar, falar, isso aqui está sujo. Da mesma forma, mostrar que está limpo. Temos várias técnicas de iluminação. Os mercados usam muito isso, para poder trazer uma aparência bonita, trazer aquela luz amarela sobre a carne, que dá aquele mais vermelha, mais bonita. Então mostra algo, evidencia, Quando nós trazemos a luz, as coisas ficam mais bonitas. Mas também pode ser que você vai encontrar coisa feia. Então andar na luz é uma característica que nós devemos ter. E a palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus traz luz em nossas vidas e nos mostra o que devemos mudar e o que devemos fazer. E algo interessante que nesse texto que nós lemos de 1 João, ali do capítulo 1, do verso 6 ao 10, ele mostra dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas, aqueles que andam na luz e aqueles que não andam na luz. E mostra algumas características dessas pessoas. O primeiro tipo de pessoas, no verso 6, 7 e 8 de 1 João capítulo 1, diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado nenhum e nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. E até aqui o verso 10. Então, essa pessoa que não está andando na luz, ela tem algumas características. Primeiro, são mentirosos. Verso 1. Quem mente não anda na luz. A mentira é o contrário da luz. Ele traz aqui, né? Aqueles que enganam, né? Mentira e engano também, que trazem coisas falsas, também não andam na luz. João está dizendo isso para nós, né? Que não tem a palavra nelas. A palavra de Deus não faz efeito na vida da pessoa. Então esses são os que estão andando fora da luz, que não estão andando, né, com uma realidade de Deus nelas. Depois temos o tipo de pessoas que andam na luz, né, que estão andando na luz, que é o verso 7 e o verso 9, né, que fala: amados, não vos escrevo um mandamento novo. Estou lendo aqui. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Como o pastor Lucas pregou semana passada, a comunhão nos traz, né, é uma evidência de vida eterna, e quando nós estamos em comunhão uns com os outros, quando nós estamos em comunhão com Deus, a luz também está. Nós estamos andando na luz. Olha aqui que conceito interessante sobre isso, né? Mantemos comunhão uns com os outros. Depois, no verso 7, são purificados de todo o pecado e injustiça. Então, não é que nós não temos pecado, não é que nós somos completamente limpos e puros, mas quando a luz bate, nós sabemos onde devemos limpar, nós sabemos onde devemos lavar, e o sangue de Jesus é o que nos lava e que nos purifica de todo pecado. Então a luz vem para mostrar, falar: ó, eu preciso ser limpo, e eu preciso me manter limpo em Cristo Jesus. Então aqueles que andam na luz são purificados de todo pecado. Porque depois, até o próprio João fala: ó, você fala que não tem pecado, você é um mentiroso. Né? Ele afirma aqui. Mas por quê? Quando nós estamos em Cristo, Cristo mostra para nós. O Espírito Santo fala em nossos corações: você precisa se limpar. Tem uma sujeirinha aqui, ó. Vamos deixar isso de lado? Essa mentira, sai para lá. Essa falsidade, esse ocultismo, essas coisas esquisitas, escuras na sua vida, deixa para lá, vamos colocar a luz ali. Então, esse tipo de pessoas, né, os que andam na luz e os que não andam na luz. João traz esse conceito também para nós e que nós possamos estar vivendo dessa maneira. E aqui, como nós devemos andar na luz, né? Pelo menos 3 passos de como andar na luz, de como nós devemos viver, buscar isso. O primeiro passo de andar na luz é conhecer a verdade. Se você não conhecer a verdade, como a luz é a verdade, se nós não conhecemos a verdade, nós não podemos andar na luz. E a palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não conhecemos quem é Jesus, se nós não sabemos o que ele veio fazer aqui na terra, se nós não olharmos para a obra de Cristo, se nós não conhecemos a verdade, nós não vamos conseguir andar na luz. Então o primeiro passo é conhecer a verdade. Uma pessoa que anda na luz está ativamente buscando a verdade. Ela lê a Bíblia diariamente, ela tem interesse em estudo bíblico, ela tem interesse de vir ao culto. Quando nós viemos para a igreja, é sinal que nós queremos conhecer a verdade. E nós precisamos conhecer mais a Deus. Aqueles que buscam, que oram, que se interessam pelas coisas de Deus, que se interessam pelas coisas espirituais, que não ficam somente correndo atrás das coisas que o mundo pode oferecer, mas sim que nós possamos estar buscando as coisas de Deus, as coisas da vida espiritual. Isso é o importante. O primeiro passo de andar na luz é conhecer a verdade. O segundo vem tá ligado, não basta somente conhecer, mas sim praticar a verdade. Fazer com que a palavra seja real em nossas vidas. Se não houver prática,
não faz efeito. Não adianta você ter uma teoria bonita, mas não ter prática. Não executar o que o manual está dizendo. Então, praticar a verdade é o segundo passo para andar na luz. E aí já vem uma parte mais difícil. Porque conhecer, talvez é mais fácil, porque nós temos muito conhecimento. Né? Você lembra da internet que passa com velocidade de informações, de qualidade de informação, qualidade de vídeos, de imagem, de conhecimento, nós podemos ter muito conhecimento. Né? Pessoas se formam, viram profissionais nessa área. Mas se nós apenas tivermos o conhecimento da verdade e não praticá-la, não tem efeito nenhum. Só vai ser um conhecimento que não tem efeito, não tem prática, e não tornou vida em nós. Então, o segundo passo é praticar. Jesus orienta. O que a palavra de Deus nos ensina. E o terceiro passo, né, é ser transparente, né, ser sincero. Não ter nada oculto ou escondido em nossas vidas. Quem está fazendo tudo para saber que deve fazer, não precisa esconder o seu verdadeiro caráter. Na medida em que está praticando a verdade, pode ser transparente. Ser transparente quer dizer ser honesto e natural. Ao contrário, quem está conscientemente fazendo algo errado, sempre vai se esconder de Deus e dos irmãos. Então, ser transparente faz parte. Ser honesto, ser sincero no caminho. E às vezes, tem o ser humano, né? Tem uma malandragem embutida no coração, né? Tipo assim, você quer ter um negócio errado, mas você não quer falar tanto, né? Tipo assim, vendedor de carro tem muito disso, né? Quem é que já comprou um carro falou, não, esse carro é de mulher, ela só andava, ia para a padaria e voltava, não rodou nada, tá perfeito, não tem um podre, não tem nada, né? Vendedor, desculpa os vendedores de carro, né? Mas infelizmente tem alguns assim, não, o motor tá zero, né? Não tá fumaciando, tá? O cara chegou lá, botou um óleo grosso no motor para não fumar, né? Passou uma maquiagem, meteu massa, colocou massa e tal, deu uma tapeada e o cara não fala daqui. Ele oculta. Porque ele está apresentando uma mentira. Ele quer ocultar algumas coisas negativas para poder fechar o negócio. Eu não estou falando que tem isso, mas eu já caí em algumas situações dessa, né? Então, quando você vê a realidade, quando você vê a verdade, fala, meu Deus, agora eu tô lascado. Na nossa vida com Deus e na nossa comunhão com os irmãos, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que um vendedor desse. Não, tá tudo bem, tá tranquilo, esse carro é zero, né? Esse aqui, ó, é uma mosca branca, né? Quando vai andar. Uma vez eu comprei um Santana, pensei que era assim. Tá tudo bonito, perfeito. Jesus, a hora que o mecânico bateu o olho, a hora que eu comecei a andar com o carro, começou a desmanchar o carro. Né? Tanta coisa, gastei tanto dinheiro no carro para poder levantar ele que ficou mais caro do que o carro. Né? Na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com os irmãos, com a igreja, às vezes nós não somos transparentes e honestos. Sempre queremos esconder. Mas para Deus, que é luz, não dá para esconder. A luz, ela faz uma radiografia, ela não tem como esconder as coisas de Deus. Ele conhece o nosso coração. Então, para que nós andemos na luz, nós também temos que ser transparentes. Conhecer a verdade, praticar a verdade e ser honesto, transparente. Porque Jesus conhece o nosso. Então, guarde essa mensagem no seu coração e que nós possamos andar na luz. É um desafio, mas é importante para que nós não sofremos acidentes, né? Um carro andando à noite com o farol baixo, com a luz apagada,
é perigoso. A gente não consegue enxergar o buraco. A gente não consegue enxergar a pedra. A gente não consegue enxergar o caminho. Mas quando tem uma boa luz, luz de LED, né, estaria lá na frente, nós podemos andar com segurança. E que nós possamos estar buscando isso em Deus. Andar com Jesus é andar em segurança. Porque Ele é a luz. Eu te convido a entrar nessa caminhada. Te convido a viver isso. A se aprofundar na palavra. E falar o que eu preciso mudar. O que precisa ser limpo na minha vida. Para que andemos em segurança. Então coloque esse propósito no seu coração nesta manhã. De eu quero andar na luz. Por mais que seja difícil. Mas nós andamos fiéis. E essa luz, e não precisamos pagar, porque Jesus já pagou o preço na cruz. A verdade nós já temos. A fonte de vida, a fonte de luz nós já temos. E que nós possamos desfrutar dessa vida eterna. E caminharmos juntos, uns com os outros, tendo o alvo que é Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, ó Pai. E que possamos estar sendo iluminados, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor. E que possamos, Senhor Deus, andar na luz, ficar longe das trevas, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, nessa caminhada ser transparentes, ó Pai, diante de Ti, Senhor. Ser sinceros e honestos diante da nossa realidade, diante de Ti, Senhor. Por favor, ó Pai, conduza aqueles, ó, com a verdade. E aqueles que têm, que colocou um propósito no coração nesta manhã, de caminhar contigo, de caminhar na luz. Que o Senhor possa estar encorajando, fortalecendo a cada um. Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém.